gente, sejam bem-vindos ao Fisicamente, eu sou a Arane Benedito, mas pode me chamar de Ari. E, gente, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que intriga muitos físicos, muitos filósofos, e até hoje é uma questão que intriga muitos problemas, se torna realmente um problema, que é o problema da medida. No episódio anterior, a gente falou sobre a dualidade da partícula e sobre como isso impacta no mundo da mecânica quântica. E hoje, para continuar sobre essa discussão e continuarmos progredindo e prosseguindo nas tecnologias da mecânica quântica, nós vamos falar sobre o problema da medida. E para isso eu trouxe uma pessoa muito especial, que já está com a gente em alguns episódios. Se apresente pra gente, por favor. Oi, gente, mais uma vez estou aqui, sou Rafaela Souza. Muito obrigada, Ariane, pelo convite. O problema da medida, ele surge a partir de uma tentativa de tentar medir as partículas no mundo quântico, quando você está já no mundo quântico. E aí você tem a questão de como é que você mede algo nessa situação, como é que você mede algo, por exemplo, uma partícula como o elétron, em estado de superposição. E aí surge toda uma discussão de como medir isso e como começar a desenvolver esses cálculos para tentar entender ainda mais esse processo. Então, como surge tudo isso? Como começa essa tentativa e essa problemática que dá o primeiro pontapé para que essa nova temática surja? Então, são perguntas muito interessantes, porque isso remete justamente ao que é a mecânica quântica e por que surge, né, essa nova física, esse novo rumo na física. A física quântica ela surge justamente a partir de uma mudança paradigmática que a gente tem na forma de enxergar os fenômenos físicos. Então, por exemplo, se eu quero determinar exatamente a trajetória de um objeto, né, de um sistema, eu vou conseguir. Se eu quero saber a posição, a velocidade, a aceleração, o formalismo matemático ele vai nos dar suporte justamente para a gente fazer esses cálculos. Então, as medidas, elas são determinísticas. A gente tem como prever. Existe o determinismo na física clássica. Já na mecânica quântica, isso não funciona. Depois de muitas discussões, se percebe que existe um indeterminismo dentro da mecânica quântica. Houve várias tentativas de entender o que estava acontecendo e aí surge o problema da medida na mecânica quântica, porque o comportamento das leis e teorias da física clássica precisam ser, em alguma medida, ajustados ou interpretados de uma outra forma para a gente poder compreender o que está acontecendo dentro do mundo quântico. E aí, como você já mencionou, surge a superposição de estados. Colocando em datas, a gente percebe logo ali, depois do efeito fotoelétrico, segue um tempo de estudos, e aí vem um texto que todo mundo, né, ou quase todo mundo que estuda mecânica quântica deve ler, que é o Paradoxo CPR. Ele é de 1935, onde tem Einstein, Podolsky e Rosen estudando sobre a mecânica quântica. E tem ali o texto Podolsky e Rosen. Exatamente. E aí tem um par de partículas emaranhados. E aí o Einstein, com os colaboradores, eles discutem justamente o que estava acontecendo ali. E a partir desse momento começam a surgir interpretações para a mecânica quântica, interpretações para esse novo mundo. A superposição de estados, ela é respondida, né, essa discussão ela é respondida por Schrödinger, quando ele vem, né, mais com um ar cômico, com a ideia do gato. Que aí seria o quê? Um animal, né, numa escala macro, em uma superposição de estados. É como se, vamos aqui pensar sobre essa situação. Assim como o paradoxo CPR é um experimento mental, a superposição de estados, né, através do exemplo do gato, também representa a superposição de estados. Então, até que tenha o decaimento radioativo, o gato estaria vivo ou morto. Daí, uma superposição de estados. Aí vem a questão de você medir, né? Qual é o problema da medida? É necessário ter a medida. Então, qual seria o papel do observador nesse processo? Seria eu, né, enquanto pessoa, que vou lá, verifico e altero o resultado. Poderia estar vivo, poderia estar morto, poderia estar nos dois estados ao mesmo tempo. Seria o detector, seria o experimento em si? A gente não sabe. E aí, em alguns outros momentos, aqui no podcast já foi falado também da dualidade da partícula, da experiência, né, da dupla fenda. O que ocorre, assim como o elétron, você não sabe por que fenda passou, onde vai ser detectado o elétron, a mesma coisa serve para outros fenômenos, né, outros exemplos dentro da mecânica quântica. Então, teria que determinar primeiro o que você está observando para poder ter, né, esse colapso da função de onda. Então, a partir dos resultados experimentais,
você teria, né, como determinar a posição da partícula, do estado emaranhado, você teria resultados. Só que aí tem uma outra questão. Quando surge a equação de Schrödinger, também não é uma equação que se esperava esse colapso da fusão de onda, porque é uma equação também determinística. E aí, o que acontece? Você está ali em 1925, depois 1935, já tem a interpretação de Copenhagen, que admite a participação, né, do observador, o papel do observador nesse sistema, mas como é que a gente explica a medida? E aí segue-se com vários anos de discussões, testes experimentais, formalismo matemático, para se entender um pouco mais sobre o que ocorre dentro da mecânica quântica. Então, esse termo, né, problema da medida, é justamente a tentativa de entender o que ocorre com partículas subatômicas para explicar o estado emaranhado, o colapso da função de onda e, consequentemente, o papel do observador na mecânica quântica. Mas quando a gente fala sobre tudo isso, a gente às vezes fica um pouco vago para quem nunca estudou esse assunto, quem está tendo os primeiros contatos, quais seriam os experimentos usuais que a gente mais tem, que são considerados experimentos clássicos, mas numa linguagem mais voltada para o que a gente, para o dia a dia, quais são os experimentos usuais que podem confirmar isso, ou até mesmo que podem comprovar esse problema, e qual vão ser, da onde vêm esses problemas. Porque quando você tem um experimento que consiga comprovar, pelo menos assim, um experimento que seja mais próximo da nossa realidade, a gente acaba tendo uma noção de mais ou menos como é que ele funciona. Bom, dentro da física, em outros momentos, né, por exemplo, aquele experimento da Torre de Pisa com Galileu, era um experimento mental. Então, na mecânica quântica também houve, né, alguns experimentos mentais, como eu já citei, o paradoxo EPR, o gato de Schrödinger, que representa a superposição de estados. E aí, experimentos físicos. Tem o experimento da dupla fenda, que também foi feito por Young, salvo engano, no início do século XVIII. E aí, esse experimento da dupla fenda, ele é revisitado, né, do século XIX, com essa nova discussão sobre a mecânica quântica, a dualidade da partícula, o princípio da incerteza, então ele é revisitado. E aí é um experimento que é possível realizá-lo. Claro que com bons detectores, um bom laboratório e tudo mais, se a gente for tentar fazer... equipamento adequado. For fazer em casa com laser, uma dupla fenda. Já tentei fazer isso, é um pouco mais difícil. Você consegue ver o padrão de interferência, né? Mas assim, quanto mais sofisticado, melhores os resultados. E aí, porque a gente está falando de uma estrutura muito pequena, né? A ordem de grandeza é muito pequena. Aí tem um outro experimento que também surge um pouco depois, que é o experimento de Stefan Gerlich, que aí ele vai verificar o momento angular, que aí tem a discussão do spin. O avanço disso, aí a gente tem um novo olhar também para a estrutura atômica, porque até então era o átomo de Bohr, né? Núcleo, próton, elétron. Aí agora a gente tem o átomo de Schrödinger, que tem os números quânticos, e aí isso avança para o que a gente também entende de qubits, e avança, chega na aplicação, computação quântica. Então, tem alguns experimentos que eles... E aí, de novo, né, sobre um certo controle, a gente consegue verificar esses estados quânticos. E aí, a discussão do papel do observador, né, do experimentador, entra em cena também. Um pouco depois, tem os experimentos de entrelaçamento quântico, e aí a gente hoje já tem aplicações, né, feitas em laboratório para ver essa questão de estados emaranhados, que é o que dá origem à criptografia quântica, mas sempre lembrando que são em laboratórios específicos para isso. A gente extremamente controlado, com todas as informações sendo processadas de forma extremamente... Exatamente. Hoje, eu e você, vamos fazer um experimento quântico, no máximo com simulações. Sim. A gente conseguiria fazer pelo rigor experimental que a mecânica quântica exige. Diferente, né, de um experimento da física clássica. Ali na dinâmica, a gente quer determinar a aceleração da gravidade. A gente consegue chegar muito próximo. Por exemplo, o experimento do pêndulo. A gente consegue chegar no valor da gravidade muito próximo. Diferente da mecânica quântica, que geralmente, para fins didáticos, a gente utiliza simulações. Porque aí vai ter uma margem de erro, por conta do próprio simulador, né, da natureza de um experimento com simulações computacionais, mas dá para fazer. Dá para fazer. Agora, por exemplo, eu li uma matéria, já não lembro mais, eu acho que final de 2023 ou início de 2024, que a China fez um experimento que ele mandava um sinal para um satélite e o satélite mandava de volta. Tinha de volta. Aí estava ali embutido a criptografia e o estado emaranhado. Aí eles discutem justamente isso. Só que são quilômetros de distância. Então, assim, a gente verifica que
os conceitos da mecânica quântica, eles estão sendo aplicados tanto para essas experiências, né, para verificação conceitual, se está realmente correto toda essa discussão que inicia lá em 1900, né, uma discussão do campo filosófico, depois vem o formalismo matemático com a equação de Schrödinger para verificar o colapso da função de onda, depois vem para o campo experimental e, consequentemente, para as aplicações. Então, a física ela tem caminhado bem nos moldes que a gente vê a física clássica. É uma área, um rumo da física completo. Porém, recai no problema da compreensão conceitual para as pessoas. E aí vem, né, as interpretações que a gente já citou aqui, que a interpretação de Copenhague acaba sendo a mais difundida, mais usual entre os professores, principalmente. Entre os físicos teóricos, como a gente menciona, né, que segue estudando a própria física quântica, aí já tem outras interpretações que têm sido discutidas. É como se você prestar atenção a atenção que a gente dá à partícula fizesse ela mudar de estado, fizesse ela mudar. E quando eu estava estudando sobre o assunto, estava lendo alguns artigos para poder também preparar o roteiro, me via algumas vezes o termo de colapso da função da onda. E aí ficava nessa questão de como é que isso vai ligar-se ao problema da medida, como é que isso vai fazer esse ponto de união onde o colapso da função da onda ela se liga ao problema da medida. Então, o problema da medida é a necessidade de compreender a superposição de estados de um sistema quântico. Aí, quando a gente fala em função de onda, é o formalismo matemático para descrever esses estados. Então, assim como a gente tem a equação de velocidade, a equação de aceleração, que pode descrever o movimento, a gente vai ter a função de onda que vai descrever os estados quânticos. Só que aí, como não é mais um sistema determinístico, você precisa verificar experimentalmente o que está ocorrendo naquele estado. E aí, o que a gente chama de colapso da função de onda é quando aquela gama de probabilidades... Citando o exemplo do gato. O gato pode estar vivo ou morto. Pode estar num estado quântico, que é a superposição de estados, vivo e morto ao mesmo tempo. Então, se eu vou fazer um cálculo a partir da equação de Schrödinger para determinar se o gato vai estar vivo ou morto sobre aquela situação, quando eu verificar, o gato está morto, é nesse momento que houve o colapso da função de onda, porque a probabilidade de 50% vivo, 50% morto, decai para apenas um estado. Então, ele vai estar vivo, ele vai estar morto. Então, essa característica, né, de resultados, né, de resultados experimentais, é o que gera o colapso da função de onda. Quando a gente não tem mais aquela gama de probabilidades, né, de resultados, possíveis resultados. O exemplo do gato é apenas um estado. Mas em outros sistemas quânticos, em outros experimentos, vão ter diferentes formas, né, de enxergar um estado quântico. Então, nesse caso, quando a gente chama colapso da função de onda, é você obter um resultado experimental. Inclusive, o gato de Schrödinger é uma das interpretações que a gente vai ter para interpretar o problema da medida, né? Um exemplo. Um exemplo de um experimento mental para tentar entender isso. Sim. Ele faz escreve um texto enorme, de 1935, então é como se fosse a resposta ao EPR. Aí ele revisita toda a mecânica quântica do que tinha sido estudado, né, discutido até 35. Ele vai citando mesmo os tópicos. O que é a mecânica quântica, o que é que vai mudando, o que é o determinismo. Ele vai pontuando como se fosse uma revisão da literatura. E aí cita o experimento do gato lá no meio do texto. Fica famoso essa parte porque, ao mesmo tempo que é cômica, chama a atenção. Foi um primeiro experimento para exemplificar, porque o que Einstein faz é muito parecido com o gato, só que ele usa partículas em estados emaranhados, e aí tem a discussão do que está acontecendo, pode ser variáveis ocultas ou não. Já Schrödinger, ele ousa porque ele bota um gato. E o gato é algo do macro. Então, é como se fosse algo que a gente vivencia, para exemplificar, mas que está com um comportamento quântico. E a partir daí ele discute que a gente precisa olhar a física com um novo olhar. Então, por isso, é um texto robusto, ao contrário do trabalho do Paradoxo CPR, que tem 3 páginas, o dele tem umas 25. É um trabalho bem longo, porque realmente ele traz essa nova roupagem, essa nova perspectiva. Ele revisita o que já tem discutido e traz essa nova perspectiva, porque apesar dele também ser determinista, a equação de Schrödinger, por exemplo, ela é determinista e contínua. Só que dentro da mecânica quântica a gente tem as probabilidades, então não necessariamente a equação iria se adequar aos resultados. E aí por isso que chama colapso da função de onda, porque a função de onda era para descrever o que ocorre, mas os resultados experimentais ele é determinado naquele momento. Sim. Então,
quando a gente fala, né, do exemplo da dupla fenda, a partícula ela pode ter passado por qualquer uma das fendas. Você vai precisar de um detector para definir por qual fenda, passou. Então é como se naquele momento a partícula escolhesse ou a da direita ou a da esquerda, já que são duas fendas. Mesma coisa para o gato. É como se naquele momento do teste o gato define se vai estar vivo ou se vai estar morto, ou o sistema quântico. Então, por isso, vem o termo colapso da função de onda. Inclusive, dentro do que você fala das interpretações, existem outras interpretações para poder tentar responder a pergunta do problema da medida, tentar responder isso e tentar trazer um pouco mais de clareza. E são diversas, né? Pelo que eu me recordo, são mais ou menos umas 92. Então, quais são assim, as mais usuais que se discute hoje em dia dentro da área acadêmica? Tem um texto um livro, na verdade, do Oswaldo Pessoa, que fala em conceitos da mecânica quântica. E aí ele explora essas várias interpretações e vai formando tipo um mapa, mapeando as várias interpretações. Realmente são várias, porque, por exemplo, tem a interpretação de Copenhague, aí tem uma outra interpretação que é ortodoxa, só que a ortodoxa, em alguns aspectos, se conversa com a interpretação de Copenhague. Aí tem a interpretação das variáveis ocultas, mas que conversa com a interpretação da complementariedade. Então, ele vai fazendo essas conexões. Então, deixo como sugestão o livro, porque é onde dá para você compreender, porque ele também é um filósofo, então a gente consegue compreender os argumentos, digamos assim. Então, seria um material de referência para as interpretações da mecânica quântica. E aí, para cá, eu acho que vale pensar, por exemplo, em duas. Tem a interpretação de Copenhagen, que justifica que o colapso da função de onda é decorrente do papel do experimentador, do observador. E tem a interpretação dos muitos mundos. Então, existiriam todas as realidades, que tem sido muito explorado na ficção científica, por exemplo. Todas as variáveis, os possíveis resultados, eles existem simultaneamente. E aí, depois que tem o colapso da função de onda, é que a gente tem acesso a uma das realidades. Então, essa já seria uma outra forma de enxergar o mesmo fenômeno. Aí já a interpretação de variáveis ocultas, é porque algo está ali embutido que a gente ainda não reconhece, né, que seria a variável oculta, mas que define esse comportamento de uma partícula subatômica. Então, o mundo quântico, ele é tão complexo que permite essas várias interpretações. E aí existem várias. O que geralmente os professores recomendam é que se escolha uma interpretação para poder analisar os fenômenos. E aí, quando as pessoas vão avançando nos estudos, aí é que deve-se ter acesso a essas várias interpretações, senão gera realmente uma confusão conceitual. Eu, por exemplo, quando estudei no doutorado, eu usei a interpretação de Copenhague porque ela é a mais difundida e ela acaba se ajustando a várias situações do período que eu estudei, porque eu estudei precisamente até 82, onde começam os experimentos com o Asper. Então, o Asper, ele é um experimentador da mecânica quântica. Ele começa a desenvolver alguns experimentos, depois dele teve vários outros. E aí a gente vem, né, filosofia, a mecânica quântica dentro do campo filosófico, depois os experimentos mentais, depois o formalismo matemático, depois os experimentos físicos, e aí atualmente a gente tem as aplicações. Vem meio que esse caminho, mas óbvio que tem vários entrelaçamentos nesse percurso. Só que aí eu também não posso dizer, só existe a interpretação de Copenhague. Não, eu escolho essa porque atende à minha demanda para o meu período de doutorado. Se hoje eu for continuar estudando, aí eu devo ter, né, um mínimo conhecimento entre das outras várias interpretações. Só que também é muito confuso, porque aí você tem que ter uma noção do que é realismo, do que é instrumentalismo, o que é o determinismo, o que é o indeterminismo, o que é uma realidade quântica. Então, vai surgindo vários outros conceitos que são necessários para compreender a mecânica quântica, e por isso que é tão complexo. Chega um ponto assim que é preciso realmente muito tempo de estudo, exercícios. A parte do formalismo matemático, por exemplo, da mecânica quântica é muito difícil. Eu estava estudando, aí eu precisei entender o formalismo de Dirac, para poder avançar no estudo do formalismo matemático mesmo. Porque se é difícil você entender a parte teórica, a parte do formalismo é um pouco mais difícil, porque aí toda aquela parte de cálculo 1, 2, 3 vai aparecer, só que agora com um novo olhar, partindo da equação de Schrödinger,
que envolve energia, envolve números atômicos, níveis de energia, vai envolvendo outras coisas até chegar realmente no colapso da fusão de onda, que é esse resultado experimental. E aí, consequentemente, você precisa se aprofundar e para cada uma das interpretações é necessário um conhecimento, né? Porque é como se fosse uma lupa. Na interpretação de Copenhague, o que está acontecendo é a presença do observador. Na interpretação dos muitos mundos, vai ter várias realidades simultâneas, eu estou escolhendo uma. Na interpretação de variáveis ocultas, tem alguma coisa ali extra que eu não estou... Não se recorda agora. Que não, o termo é teoria das variáveis ocultas, porque dentro da teoria existiria algo que não foi revelado. É como se realmente tivesse uma informação que a gente ainda não acessa. Realmente e aí algo oculto. e aí se segue com as várias interpretações. Então, por isso que vários falam, se você acha que entendeu a mecânica quântica é porque você não entendeu nada. Porque o que é feito, eu enquanto professora da educação básica, professora do nível superior de algumas disciplinas, a gente meio que vai apresentar a mecânica quântica. É igual qualquer conteúdo. A gente apresenta o conteúdo, mas ele pode ser, essa apresentação pode ser da mais simples à mais complexa, que é o discurso que a gente tem enquanto licenciatura. Um professor, um estudante de licenciatura, ele tem que ter a informação básica para fazer a transposição didática, né? Essa linguagem necessária para o aluno do ensino médio. Quer saber mais? Não vai ser a graduação que vai sanar todas as lacunas. Cabe a cada estudante ter a sua autonomia de estudo. E aí depois escolhe que caminho vai traçar. Então, eu fiz licenciatura, mas quis fazer um doutorado na área de mecânica quântica. Eu não tinha disciplinas específicas de mecânica quântica. Tive que correr atrás de estudar para poder compreender minimamente o que era mecânica quântica, para trazer a discussão para a formação de professores. Deu tudo certo. Poderia ter feito melhor? Muito provavelmente. Mas deu certo naquele recorte, naquele momento. E assim vai. Então, se a gente for pensar em materiais, tem vários livros, obviamente, mais simples, mais complexos. Por isso que eu citei o do Oswaldo Pessoa, porque ele é um livro meio que de cabeceira. É um livro pequeno, mas que traz uma base teórica, né, a base teórica necessária para qualquer professor. E aí, óbvio, se são físicos que querem fazer, né, seguir carreira na área de física, estudar informação quântica, estudar em lugares que discutem ali a computação quântica de uma forma aplicada, aí sim teria que ter esse aprofundamento nas interpretações, na análise experimental e tudo mais. O fato da gente não ter uma resposta definitiva para o problema da medida, ele me gera algumas perguntas, que é, ok, aqui a gente para e tenta entender o que estamos fazendo, volta para o início para tentar recobrar tudo que já foi estudado e tentar, a partir disso, continuar e se paralisa ou se torna um catalisador para cada vez mais tentar desenvolver isso, porque a gente não tem uma resposta clara para isso. Como a maioria das coisas dentro da mecânica quântica, não tem uma única resposta, uma resposta definitiva. Mas o problema da medida, ele se torna uma questão que estagna, uma questão que, assim, ainda tem um longo caminho até ele conseguir ser respondido. Então, acho que o problema da medida especificamente, ele é um dos mais curiosos dentro da física moderna, né? A física moderna, ela tem outros ramos, por exemplo, a relatividade, a questão da radioatividade e tudo mais. Só que o problema da medida, como você já colocou, ele ainda não tem uma resposta concreta. Só que isso não impediu o avanço da mecânica quântica. Como a gente falou antes, existem várias interpretações para o que está acontecendo. Então, se existem várias interpretações, é porque as pessoas seguem estudando, seguem buscando compreender o mundo quântico. Ao passo que continua essa busca por compreensão, tem se seguido também as aplicações. Então, desde um laser, um LDR, a aplicação do efeito fotoelétrico, avanços na área da saúde, a busca pelo computador quântico, a implementação do computador quântico, da criptografia, testes experimentais, a gente tem essa continuidade do estudo da mecânica quântica. Então, muito provavelmente, a gente está longe de fechar essas discussões. Assim como se iniciou a discussão do que é a luz lá no século XVII e se retoma no início do século XX, né, com a dualidade onda-partícula, a mecânica quântica ela tem um longo caminho. Esse ano, né, 2025, se celebra o Ano Internacional da Mecânica Quântica, os 100 anos. E a gente sabe que é apenas o começo. Sim. Porque ainda tem muito
o que explorar. O que ser A gente ainda discutido vai ver muita coisa em relação à mecânica quântica. Todo dia, se você der um Google, vai ter uma notícia sobre a mecânica quântica. Alguma universidade, algum grupo de pesquisa chegou a um determinado resultado ou alguma aplicação. Então, de fato, hoje eu vejo assim, que o problema da medida, ele é um problema que as pessoas buscam compreender, buscam resolver e aplicar os resultados que têm sido obtidos. Se um dia vai chegar em um consenso em uma única interpretação, a gente ainda não sabe, mas as várias interpretações, elas são adequadas a depender, né, do olhar, como eu falei antes, da lupa que o pesquisador em questão está analisando. Sim. Então, isso é muito legal porque a gente consegue ver que a mecânica quântica, ela tira o pesquisador da zona de conforto, ela tira quem estuda a física da zona de conforto. Isso foi muito bem demonstrado, né? Se você visita a história da física, lá em 1911, com os artigos, até 1925, 35 e até hoje. Né? Então, ao longo da história da física, tem vários pontos que demonstram a inquietude dos físicos que estavam estudando. Hoje, a gente tem outras áreas também explorando a mecânica quântica. Na química já tem uma discussão sobre, na biologia. Então, isso tem se ramificado dentro da ciência, das diversas áreas da ciência. Ou seja, a gente não sabe onde isso tudo vai chegar, não tem uma resposta consensual para o problema da medida, mas não impede os avanços da ciência. Então, acho isso muito fantástico. O papel da ciência, ela continuar progredindo independentemente dos fatores que estejam ao redor, porque existem diversas perguntas que não foram respondidas, mas ainda assim não parou com que ainda a gente continue progredindo em várias questões. É isso, galera. Foi muito bom falar com vocês sobre isso. Falar sobre o problema da medida e realmente tentar entender mais sobre isso, porque é uma questão ainda sem uma resposta final, ainda sem uma resposta que conclua essa pergunta, mas que nos direciona a uma resposta, e nos direciona a um caminho para continuar progredindo dentro da mecânica quântica e dentro desse estudo. Obrigada por ter vindo novamente, por a gente poder entender ainda mais sobre a escala de Copenhague, sobre a dupla fenda, sobre as interpretações, também sobre os experimentos mentais, como, por exemplo, o gato de Schrödinger. Então, tudo isso acaba sendo abrir a mente da gente pra gente continuar expandindo, porque isso aqui não é o tudo que se tem. Um passo inicial na mecânica quântica. Exatamente, é o primeiro passo pra você conseguir aprender. Enfim, galera, foi muito bom falar com vocês sobre isso. Tchau, tchau, até o próximo episódio.